Boa noite, a paz do Senhor a todos amados irmãos, cada ouvinte do culto em casa. Nesta noite, para iniciar o nosso culto, quero estar compartilhando com os irmãos a palavra de Deus que se encontra lá no livro de Marcos, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12, que fala da cura do paralítico de Cafarnaum. E diz assim: E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa, e logo se juntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, deixaram um leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhe disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, esta é uma mensagem, um texto, muito edificante, maravilhoso para as nossas vidas. Aqui fala, dos 4, que conduziram esse paralítico até Jesus, não vendo obstáculos. E aqueles 4 amigos o ajudaram e o puseram frente a frente com Jesus. E como diz o texto, Jesus, vendo a fé deles, declara a cura para aquele homem, não só a cura física, mas a cura espiritual. E agora ele tinha que se levantar, enrolar sua cama e ir para casa. A voz de Jesus, ele se levantou, pegou a sua cama e foi para casa. E todos ficaram admirados com tão grande milagre. Então, meus irmãos, em nossas vidas, Jesus intervém e espera que façamos a nossa parte. Ele fez a parte dele, que era levar a cura e a salvação, mas aquele homem teve que carregar o seu leito. Deus, ele nos abençoa, mas temos que fazer a nossa parte. Certa feita, Deus disse, a Josué: Esforça-te, que eu te ajudo. Tenha coragem. Deus, ele nos orienta, mas nós temos que fazer a nossa parte. Ele age sobre a nossa mente enferma ou o nosso corpo adoecido, mas temos que fazer a nossa parte. E a transformação acontece quando cremos. A transformação acontece quando, ouvindo a voz de Deus para nos levantar, acreditamos que podemos nos levantar. E o milagre acontece. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor.
Tem uma frase que certa vez eu li, não estou me lembrando quem é o autor, que diz assim: quando Deus fala, geralmente sua voz pedirá um ato de coragem de nossa parte. É verdade, né, meus irmãos? E o poder de Jesus entra em ação quando reconhecemos a nossa situação e cremos que Ele pode alterá-la. Tem uma passagem na Bíblia também que fala da cura do cego, que Jesus faz uma pergunta se ele queria ser curado. O homem disse: quero. Ele queria que a sua condição fosse mudada. Então, nesta noite, meus irmãos, entregue para Deus todas as suas carências, todas as suas preocupações. Diga para Jesus qual milagre você precisa. O poder de Jesus entra em ação quando temos fé para viver por ela. Aquele homem curado teve a oportunidade de exercitar a sua fé. Ele confiou em Jesus e foi transformado num novo homem, passando a escrever uma história totalmente diferente a partir daquele momento. Então, meus irmãos, esta é a palavra que eu gostaria de deixar para vocês, que o Espírito Santo possa estar falando melhor a cada coração. Estaremos louvando e logo após ouvindo uma palavra que será ministrada pelo diácono Juscelino, da parte de Deus aos nossos corações. Que Deus abençoe a todos, uma ótima noite, na presença de Deus, em nome de Jesus. Amém. Sim, amigo, amado Jesus, eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, chorar com minha vida, em tudo te adorar. Cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu louvar a outra face, sem tuas mãos, vendo a graça e o teu amor, eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, jogar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, isso é meu. Boa noite aos amados irmãos da Igreja Culto em Casa. É um prazer tê-los mais uma vez e trazer uma mensagem da parte do Senhor, qual o tema escolhido nesta noite é a importância de ser filho de Deus. No texto que está em 1 João, capítulo 3, versículo 1, que diz: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo.
Deus é Pai de todos, mas nem todos são filhos de Deus. Deus somente tem um filho legítimo. O nome dele é Jesus Cristo. Este que veio para tirar o pecado do mundo e salvar os que estavam perdidos. Eis aí os 3 passos de como ser filho de Deus. Primeiro passo, crer no Senhor Jesus, o que é de real importância para aqueles que querem serem salvos. O texto que está em João, capítulo 1, versículo 2, que diz: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Talvez seja esta a principal promessa que ele reservou para nós. Portanto, para ser filhos de Deus, é absolutamente necessário crer em Jesus Cristo. E os que alcançam o privilégio de também verem ser filhos de Deus, o são por adoção. Unicamente a filiação de Jesus pode garantir a nossa salvação. Segundo, como receber a adoção por Jesus? A adoção é um instrumento legal que nos transfere para a real família de Deus, que somos nós, os crentes. A partir daí, todos os direitos nos são outorgados, mediante tão maravilhosa adoção. Isto ocorre no instante em que o Espírito Santo nos permite espontaneamente de chamar a Deus de Pai, assim como Jesus o chamou, este Pai que nunca nos desampara. Terceiro, deixar a vida de pecado. O que é isto? E como explicar? O pecado é uma herança universal que assola toda a raça humana e faz parte do nosso inalienável patrimônio pessoal, até que o sangue se impõe sobre ele e nos assegura perdão, justificação e redenção. Estes são os 3 passos para alguém se tornar filho de Deus. Agora iremos falar sobre os 3 privilégios de ser filhos de Deus. Reflita, se a filiação natural concede direitos e outorga privilégios dentro dos conceitos meramente humanos, como não há de ser a soma de privilégios que se alcançam quando se obtém a adoção de ser filho de Deus? Primeiro, ser herdeiro de Deus. Isto também é comprovado em Gálatas 4, versículo 7. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro, por Deus. E que maravilha é esta? É a certeza e garantia. Nossa condição agora de servo é substituída pela altamente honrosa de sermos filhos. Tudo quanto pertence a Deus passa a pertencer também a nós, os crentes. As infinitas riquezas espirituais se incorporam à vida pessoal do cristão que recebe a Cristo como Salvador, em um ato de fé e uma confissão de sinceridade. A pobreza do mundo se transforma em abundante riqueza de Deus. É o amor de que Deus tem por nós em todos os momentos de nossas vidas. Devemos ser gratos a Ele. Segundo, temos de ser o testemunho do Espírito Santo. Cremos na doutrina, na Trindade, e cremos na constituição triuna de Deus, do homem. Espírito, alma e corpo. Torna-se um alto privilégio do crente ter um testemunho do Espírito de Deus em seu próprio espírito. O Espírito Santo é o Espírito da adoção, posto que ele atua no céu e na terra. Ele recebe o testemunho do Pai e o transmite aos nossos corações. Terceiro,
ser guiado pelo Espírito Santo, que está em Romanos, capítulo 8, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Isso é direito nosso. A vida sem Deus é uma absoluta desorientação e total solidão. Isso nos comove, dói os nossos corações e principalmente o coração do Pai. No momento que nos tornamos seus filhos, passamos a ser dirigidos e guiados, ajudados e confortados por seu Espírito Santo. E não há maior privilégio do que este. E quais são as nossas responsabilidades como filhos de Deus? É sumamente sabido que a cada qualidade corresponde um dever. A cada direito corresponde uma responsabilidade. Pergunto, quais são as principais responsabilidades de um filho de Deus? Vejamos. Primeiro, nós temos que imitar a Deus, que está em Efésios, capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Deus é o nosso padrão, o modelo de todos os seus filhos, os quais espalhamos as suas palavras e atos, para que sejam todos felizes aqui na terra. Devemos imitá-lo em tudo e principalmente seguir os passos de Jesus. Segundo, devemos viver em pureza e tendo a absoluta certeza que iremos morar no céu, o lugar mais santo de todo o universo. Já aqui na terra, devem os filhos de Deus procurar viver em santidade e pureza. Isto significa que devemos todos andar em santidade, falar as palavras santas, como nosso aprendizado na Bíblia, e assim também como nosso proceder. Devemos resplandecer como um astro. Veja em Mateus capítulo 5, versículo 16. É sabido que o mundo está em trevas. Existe uma escuridão total. Bem-aventurado os que procuram a luz. Nós, os crentes em Jesus, por serem filhos de Deus, devemos ser um luzeiro, um farol permanente a refletir e projetar a eterna glória de Deus, o Pai das luzes, a quem seja glória para todo sempre. Abordaremos agora a respeito da nossa defesa, que são as três principais armas do Filho de Deus. E como soldado que estamos permanentemente combatendo contra as forças espirituais temíveis e opressoras e os seus principais inimigos, que são Satanás, o mundo e a carne. E para que temos que ter as seguintes armas que Deus nos oferece e que teremos de aprender a usá-las. Primeira arma, a arma de Deus, que é a Bíblia Sagrada. É a espada do Espírito. Veja em Efésios, capítulo 6, versículo 17. E Jesus nos deixou este exemplo. Como vencer a Satanás utilizando essa arma? E ele repetiu seguidas vezes para Satanás. Eis, está escrito, que Mateus, capítulo 4, de 1 a 10. Nossos argumentos não têm o menor valor diante de Satanás, mas a palavra de Deus nunca falha. Deus vela por ela e para fazê-la cumprir. Veja em Jeremias, capítulo 1, versículo 12, que está escrito: Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Irmãos, isto é tremendo, e não tem como não curvar-se diante dele.
Segundo, a fé em Cristo. O apóstolo João nos assegura que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé nos separa do contexto espiritual do mundo, perdido, que vive afogado em dúvidas, incredulidade e temores. Creia, quem tem fé e a usa corretamente e é sabiamente conhece o segredo de não perder a guerra. A chama da fé é inabalável. Terceiro, e que diríamos do poder do Espírito Santo? O grande conflito do Espírito contra a carne jamais resulta vitorioso se deixarmos de contar com a plenitude do Espírito Santo. Permita o Senhor nosso Deus que cada um de nós sinta um desejo irreprimível de ser cada dia mais cheio do Espírito Santo e assim possa ser considerado um herói na casa de Deus e que Deus faça de nós filhos realmente vencedores e absolutamente vitoriosos. Conclusão: valorizemos cada uma vez mais o fato de sermos chamados filhos de Deus através do Senhor Jesus Cristo. E se você entendeu toda esta palavra e as pratica, certamente você é um filho de Deus. Que os irmãos se alimentem do pão da vida, crendo que jamais terá sede. Abençoada noite de descanso é o meu desejo, Diácono Jocelino. Glórias a Deus. Senhor nosso Deus, o Pai, é no poder do nome de Jesus que levantamos a nossa voz em oração, Deus, para te agradecer, Pai, por esta oportunidade, Deus, por esta noite, Senhor. Queremos te agradecer, Jesus, pela vida do Diácono Jocelino, que trouxe esta palavra, Senhor, aos nossos corações. O Senhor continua abençoando o teu servo, Pai, a família do teu servo, concedendo-lhe a unção, abençoando a sua família, sustentando a vida do teu filho, Pai, cada dia, Senhor, para a tua glória, Jesus. Pai, abençoa, Jesus, nesta noite, Pai, cada família, Senhor, famílias que têm te clamado, meu Deus, Senhor, meu Pai, independente de razão social, independente de classe, independente, Deus, de posição, meu Deus, mas, Pai, todos nós somos os teus filhos, Jesus, e levantamos a nossa voz a ti, Pai, na certeza que o Senhor ouve as nossas orações. Esteja, Pai, nesta noite visitando lares, esteja abençoando cada família, Senhor, que tem te clamado, meu Deus, que tem te clamado por socorro, pois a tua palavra nos diz que tu és o nosso socorro bem presente na angústia e na tribulação, Pai. A tua palavra, Pai, ela não mente para nós, Pai. A tua palavra nos diz que nós passaremos por lutas, tribulações, mas que não ficaríamos presos, Senhor, meu Deus. Passaríamos, ó Deus. Por isso nós queremos te agradecer por esta noite. O Senhor tem estado conosco, Pai, diante das lutas e dificuldades, mas tua palavra também nos garante que o choro dura um momento, mas a alegria virá. Existe alegria para nós, Senhor. Existe esperança para nós, Senhor. Nós que cremos no Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, esteja visitando cada lar, Senhor, cada coração, meu Deus, esteja, Pai, entrando com bálsamo, meu Senhor, entrando com, ó Deus, a virtude do Teu Espírito Santo, entrando com Teu socorro bem presente, meu Pai, em nome de Jesus, esteja abençoando, Pai. Pai, aquela mãe que tem derramado lágrimas, aquelas famílias que se encontram enlutadas, meu Deus, nós não sabemos, Pai, não as conhecemos, mas o Senhor esteja, Pai, entrando com o teu bálsamo, o teu Espírito Santo, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, assim como o Senhor falou para aquela mulher, não chores, creia tão somente. Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que o Senhor venha nos trazer esperança aos nossos corações, pois a tua palavra, ela nos traz esperança, ela nos traz
ânimo, ela nos dá ânimo, ela nos renova as nossas vidas, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Pai. Pai, cada família, Senhor, nesta noite, meu Deus. Cada ministério, Senhor, cada lar, Senhor. Aquelas pessoas que se encontram internadas no leito, que o Senhor esteja, meu Pai, restaurando, Pai, com a tua mão de poder e misericórdia, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, restaura, sara a nossa terra, sara, meu Pai. A terra do nosso coração, meu Pai. É no poder de Jesus que nós choramos nesta noite e te clamamos por cada família, aquelas pessoas que estarão nos ouvindo, ó Pai. Ao alcance das nossas vozes, em Cristo Jesus, meu Pai. Senhor Jesus, Pai Santo, Pai querido, que esta graça maravilhosa, meu Deus, que este amor, Senhor, insondável, meu Pai, amor tão grande, meu Deus, e a santa consolação do Teu Espírito, Pai, esteja conosco, meu Deus, com cada família, Amém, Jesus. Em Cristo Jesus, Pai. Amém, amém e amém, Jesus. Amém, Jesus. Deus abençoe a todos.